Olá pessoal, aqui quem fala é Maicon José, mediador de física do PVS. Estamos dando seguimento na nossa playlist de resolução do simulado de outubro de 2021. A questão 57 vai trazer para a gente alguns conceitos da calorimetria e da termologia. Então vamos a eles aqui. Dois objetos, um de madeira e outro de metal, estão sob a mesma temperatura. Ao tocarmos nos objetos, temos a sensação de que o objeto de metal está numa temperatura menor. Isto deve-se ao fato de. Então aqui, antes da gente discutir essa questão, vamos aprender alguns conceitos e falar de alguns conceitos. Quando a gente tem essa percepção de temperatura, na verdade nós estamos pensando em calor. E o calor ele nada mais é do que uma energia em trânsito. Por que energia em trânsito? Então vamos voltar e falar um pouco mais para trás disso. A gente costuma pensar em temperatura. A temperatura é uma grandeza que a gente vai definir posteriormente, quando a gente estiver estudando essa parte, mas basicamente temperatura é uma grandeza que a gente usa para representar uma coisa macroscópica. Mas do ponto de vista microscópico, ou seja, lá nos átomos e moléculas, ela é expressa como sendo uma função da quantidade de energia cinética das partículas. Então, quanto mais agitadas as partículas estão, quanto mais elas se movem, maior a temperatura, ou seja, maior a nossa percepção macroscópica desse movimento microscópico. E quando um corpo toca outro, ele não precisa necessariamente tocar, porque a gente vai ver que existem outras formas de transmissão de calor, como por exemplo ondas eletromagnéticas, mas quando um corpo toca outro, a agitação das moléculas dele consegue transmitir parte da energia para o outro corpo, já que as moléculas vão se chocar entre si e, portanto, vão trocar essa energia, vão fazer essa energia circular. Então a gente precisa entender aqui o seguinte: os conceitos temperatura é uma função da energia cinética das moléculas. E aí, por causa disso, eu vou definir o calor como sendo essa energia em trânsito. Quando eu encosto um corpo que está numa temperatura em outro corpo que está numa temperatura diferente, essa energia vai sair do maior e ir para o menor. É o que a gente vai chamar de calor. Então, quando a gente usa comumente, num dia quente, a expressão nossa, tá calor, a gente está confundindo calor com temperatura, porque a gente está dizendo, na verdade, que a temperatura está alta, mas isso é totalmente diferente de calor, já que o calor é uma troca de energia, uma energia saindo de um corpo para outro. Ou, como a gente disse, uma energia em trânsito. Mas para a gente entender um pouco da questão do calor, a gente pode apelar para uma equação fundamental da calorimetria que vai me dizer o seguinte, que o calor, aí aqui vamos usar novamente a letra Q maiúsculo, já tão usada nesse curso, como eu disse é uma letra polivalente, ele vai depender da massa. Por quê? Quanto mais massa um corpo tiver, maior calor ele consegue fazer, ou ele consegue absorver ou ceder. Também vai depender da temperatura dele, ou melhor, da variação de temperatura. O que eu quero dizer com isso? A quantidade de energia que passa entre um corpo a 30 graus Celsius e outro corpo a 20 graus Celsius é menor do que a que passaria se dois corpos idênticos a essa situação estivessem um a 60 graus Celsius e o outro a 10 graus Celsius. Então, quanto maior a diferença de temperatura entre eles, maior o calor também que vai ser trocado. Mas, por fim, eu entendo que existem materiais que vão receber ou ceder calor melhor que os outros. Então tem que existir um componente específico do material para me dizer isso. Esse a gente representa com um C minúsculo, é o nosso calor específico. Então podemos agora, munidos desses conceitos, entender a situação. Como é dito, você tem aqui os objetos na mesma temperatura. Perdão, aqui eu estou destacando outra parte do texto. Eles estão à mesma temperatura. Então, quando eu digo que um parece estar numa temperatura menor que o outro, eu não estou falando de fato da temperatura, mas eu estou falando da troca de calor. Então, olha só, quando a gente passa por uma situação como essa, a gente cometeu o erro inverso ao que normalmente a gente comete. Que o nosso erro comum é confundir e falar temperatura no lugar de calor. Agora a gente está falando temperatura no lugar de calor.
Então, a gente inverteu no outro sentido, né? Mas, enfim, o que a gente vai querer dizer com isso? Aquele que parece menor a temperatura é porque ele consegue perder calor para a gente de maneira mais rápida. Então, se ele perde calor de maneira mais rápida, eu quero dizer que o coeficiente dele, o calor específico dele, né? Não é calor específico, é coeficiente de condutibilidade mesmo. Ele vai ser maior, por isso ele troca calor com mais intensidade. Então é aquilo, quando você toca no metal, o metal ele cede temperatura para você muito rápido, ou ele recebe temperatura da sua mão muito rápido, já que normalmente ele vai estar mais frio do que você. Como ele está puxando esse calor, está recebendo esse calor muito rápido, a gente tem a impressão de que a temperatura dele está menor. Contrário da madeira, que a gente diz que é um isolante térmico, ou seja, esse coeficiente aqui dela é muito pequeno. Então ela quase não recebe o calor, ela demora para receber o calor. E por causa disso, parece que a temperatura dela está mais alta para a gente. Então, a gente vai ver aqui, ó, a madeira, por ser melhor condutor térmico, não, a gente acabou de falar que ela é isolante térmico, ou seja, ela tem dificuldade para receber calor. O fluxo da energia na madeira será maior. Bom, o fluxo da energia é justamente o calor, só que a gente falou que o coeficiente da madeira é menor, então não pode ser maior o fluxo da energia na madeira. Na alternativa C, o metal ser melhor condutor térmico. Ser condutor térmico é ter um valor de C elevado, essa é a nossa solução. Vamos ver aqui ó, o calor específico do metal ser maior. Aqui o calor específico, eu até usei essa expressão no início, mas eu já peço desculpas adiantado, porque calor específico é outra coisa. Tá? Aqui é uma propriedade específica do material, mas não é o calor específico daquele material. Tá? É o coeficiente de condutibilidade dele. Então, por causa disso, eu não vou poder usar nem D e nem E que falam de calor específico. Sobra como alternativa C a nossa resposta correta. Então, pessoal, essa foi a nossa resolução da 7ª questão do simulado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários ou me procurem que eu vou resolver.